Estamos aqui diretamente do Fórum de Investimentos Sustentáveis, esse evento é promovido pela BVCap em parceria com o escritório Matos Filho, e nós encontramos aqui a Flora Bittencourt, que é da WCF. Vamos falar um pouquinho sobre a iniciativa da World Climate Forum na COP30. Como vai ser essa iniciativa e como provocar essa... Agora, a gente fala bastante aqui sobre trazer o investimento sustentável para dentro do mundo dos investimentos, fazer um pouquinho da contramão também, levar um pouco mais de investimentos para as discussões sustentáveis. Perfeito, prazer falar com vocês. A World Climate Foundation ela existe há 16 anos, é uma organização da Dinamarca que nasceu com o intuito de aproximar o setor privado da agenda de clima. Então, há 16 edições atrás, a gente lançou o World Climate Summit, que é conhecido como a COP das empresas e dos investidores. Então, a COP, quando nasceu, ela e até hoje é um organismo de negociação multilateral de governos e ONU. E o setor privado ficava meio fora dessa conversa. E aí, como que a gente realmente traz a economia real para dentro do desenvolvimento sustentável, se não for com diálogo, com negociações com empresas, com o setor privado e com investidores? Então, esse ano a gente faz o World Climate Summit, 16ª edição, mais a Investment COP, que vai ser o hub de investidores na COP30, dia 13 e 14 de novembro, na Assembleia Paraense, um espaço que vai caber aí 3.000 pessoas ao longo dos 2 dias de evento, com participação também de governos. A gente vai ter a presidente, a CEO da COP30, Ana Toni, mas vai ter também lideranças do setor privado. Pensando no mercado financeiro, a gente tem como parceiro Santander, o BTG Pactual, a B3, a BVCap, a Ambima. Então, players muito importantes desse mercado indo para Belém para falar sobre não só desenvolvimento sustentável, mas novos mecanismos inovadores de investimento nas pautas climáticas, de mitigação, de adaptação, de mercado de carbono, de florestas tropicais, de bioeconomia. Então, são muitos temas como investimento em natureza, que a COP30, a COP da Amazônia, está chamando muito para essa mensagem para o mundo, né? Então, investir em natureza é investir no futuro, é investir em negócios, porque os negócios dependem também de insumos da natureza. Então, acho que a gente está com uma expectativa bem alta. Além desses 2 dias de evento, a World Climate tem um pavilhão dentro da Zona Azul, da Blue Zone, que todos os dias também traz parceiros estratégicos do setor privado para um debate profundo aí das soluções. E essa é a COP da implementação, né? Então, Exato. a gente quer ver muitos cases, anúncios, pledges de investimentos e soluções reais sendo mostradas para o mundo, para o Brasil estar dentro desse holofote que vai ser a COP30. E como é? A gente sabe, a gente discute muito aqui exatamente a apresentação do que é a forma de pensar o longo prazo e a sustentabilidade para os bolsos dos fundos, dos investidores institucionais e assim por diante. Como é apresentar, quando nós estamos discutindo, né, as estruturas sustentáveis, para quem está mais nesse ambiente, apresentar as soluções financeiras, se tem aquela, sabe, aquele impacto, aquela resistência de, olha, mas não, mas vão me cobrar resultado de curto prazo. Como é que é essa conversa com esses players para trazer o mercado financeiro para a discussão de uma maneira que isso venha a somar e não seja esse susto inicial? Eu acho que a gente tem hoje muitos mecanismos como o blended finance, que são mecanismos que estão fazendo um de-risking do investimento, para que o investidor tenha mais segurança ao investir. Então, você tem um recurso filantrópico que vai trabalhar a capacitação técnica, vai trabalhar o desenvolvimento das soluções do pipeline, para que ele seja um pipeline mais robusto e com investimento com retornos mais competitivos realmente ao mercado. E não é impossível, a gente está vendo realmente soluções que hoje são aplicáveis a grandes indústrias, grandes negócios. Então, quando a gente fala, por exemplo,
em minerais críticos, que são minerais para a transição energética. Existem muitas tecnologias, muitas inovações, a visão da economia circular sendo aplicada a esse setor e esse mercado, que estão com oportunidades de investimentos nascendo, com retornos, com uma perspectiva de crescimento gigantesca, porque a eletrificação é o caminho aí para a descarbonização da economia. Então, eu acho que também o medo vem com o desconhecimento. Quando a gente participa desses fóruns, como o Fórum de Investimento Sustentável, você entende que existe sim um mercado de investimento verde e que a gente precisa realmente trabalhar junto para um de-risking e para acreditar nesses fundos que estão nascendo. E aí, com o Blended Finance, né, você traz a filantropia para ser um potencializador do investimento as usual, do investimento privado, né? Ao invés de você depender da filantropia, ele passa a ser o potencializador, o catalisador do principal. Mais ou menos como seniorização de cota de FDIC, não é isso? Exato. Então, o fundo filantrópico ele passa a entender que fazer uma doação ou um investimento filantrópico numa solução que pode depois receber 9 vezes mais de um capital tradicional, faz o recurso filantrópico ter mais valor, né? Então você pega a filantropia e fala para ela, olha, se você botar aqui, não é fundo perdido, é um fundo de investimento catalítico que vai trazer aí 9 vezes mais para essa solução. Então, a gente vê também as discussões dentro do mundo da filantropia virando muito para isso, para entender realmente como destravar e catalisar, porque senão você fica também num recurso filantrópico a fundo perdido, que não movimenta a economia tão claramente como esses novos modelos que estão aparecendo. E para a própria filantropia, ela ter esse recurso voltando em maior volume permite novos investimentos, né? Não é negativo que o investimento filantrópico também teria retorno, né? Exatamente. Mas a filantropia tem, eu acho que é legal sempre falar de duas frentes, né? Porque também a gente não pode pensar só num desenvolvimento acelerado que deixa as pessoas de lado. Sem dúvida. A gente tem hoje uma realidade, quando a gente fala de clima, de olhar para a justiça climática. Então, quando a gente tem uma emergência, como o caso de Porto Alegre, né, que a gente teve uma catástrofe climática que impactou milhares de vidas. Pessoas ficaram desempregadas, pessoas ficaram sem comida, pessoas ficaram desabrigadas. Então, existe uma força-tarefa da filantropia de assistencialismo necessário, real, para quem passa fome, para quem não tem onde dormir, e uma filantropia que vai ativar um mercado. E aí a gente também tem aí uma outra frente que é um super desafio quando se fala em investimento, que é a adaptação. E na COP30 você vai ouvir muito falar sobre investimento em adaptação. Porque, por exemplo, será que se a gente tivesse aprovado com o governo mesmo melhores estruturas de adaptação para a cidade de Porto Alegre, o estrago teria sido tão grande? Então, hoje tem estudos que mostram que o investimento em adaptação protege 4 vezes um gasto depois de uma crise climática, que só vai aumentar. Estamos aqui no Fórum de Investimentos Sustentáveis, esse evento da ABVCAP, em parceria com a Matos Filho, em parceria com a Apex Brasil, e nós encontramos aqui sempre grandes nomes do mercado. Eu tive a feliz coincidência de encontrar uma ex-professora minha e hoje colega de INSPER, né, Andréa Minardi, está aqui também acompanhando esse conteúdo, e eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que há muito tempo eu espero para fazer, que é justamente sobre o próprio desenvolvimento do mercado de private equity no Brasil, que você está muito de perto desde a formação dessa indústria, e hoje a gente voltou a viver esses picos de juros. E quando a gente passa a modelar fluxo de caixa constante, não é isso? com o Selic a 15%, e a gente coloca prêmio para Venture Capital, a gente está falando de 25% ao ano, fluxos de caixas com 7, 10 anos já
perdem significância econômica. Como a gente modela fundos com prazos de 7, 10 anos nesse cenário aqui para o Brasil? Pois é um desafio. Esse problema de taxa de juros no Brasil é sempre um desafio. E a gente tem outro desafio também, que é o câmbio, porque taxa de juros você pega os investidores brasileiros e o câmbio a gente pega os investidores internacionais, né? Então, eu acho que esses são grandes desafios. Mas, assim, se a gente pensa em caso de oportunidade, eu sou otimista sempre. Eu sei que a indústria está vivendo um momento difícil de captação, mas é muito diferente quando a gente pensa o inverno nuclear, né? O inverno nuclear foi quando a indústria começou em 94, e depois teve um crescimento junto com o Plano Real, surgiram alguns fundos, vieram muitos estrangeiros que não entendiam Brasil e acabaram tocando os fundos de lá, e também você não tinha gestores brasileiros. Eu sei que de lá a gente teve uma grande evolução, a gente tem vários bons gestores. Venture Capital também desenvolveu muito, tanto que a gente tem uns 30 unicórnios brasileiros, acho que a última vez que a gente contou, acho que foi isso, quer dizer, teve um grande desenvolvimento, né? E assim, se você fala de Venture Capital, a gente tem toda essa parte de inteligência artificial, de disrupção, de risco climático, quer dizer, o que vai dar de disruptura nas empresas, as empresas precisando inovar. Então, quer dizer, isso são oportunidades e isso está aí. Então, assim, com toda essa dificuldade, a gente tem gestor, a gente tem empreendedor, a gente tem já um ecossistema muito mais desenvolvido. Então, eu acho que é aguentar, e os fundos de private equity estão sofrendo mais ainda, porque são maduros, então quando você ainda tem venture capital, sofre, mas sofre menos com câmbio, porque você tem uma escalabilidade muito grande, private equity você tem menos, mas você tem gestores bons aí que estão penando um pouco, mas estão conseguindo levantar fundo, e nem que seja alguns até deal by deal, mas estão aí no jogo, e o momento acho que uma hora melhora e volta, porque oportunidade a gente tem muito. E olha a quantidade de empresa familiar que a gente tem no Brasil e de necessidade desse tipo de capital, smart money, que não é só capital, toda a parte de governança, né? Exato. Não, você tocou num ponto que eu acho fundamental, que o private equity surge lá daquele modelo KKR de entrar e mexer na gestão. É. E hoje em dia a gente viu um caminho de um private equity muito parecido com o que era o venture capital antes, que é entrar na empresa para esperar crescimento. Não está faltando assim a gente voltar um pouco para as raízes e ir para aquele momento do private equity, colocar a mão na massa, plataforma consolidadora, como era o book antigo? Mas quem disse que o modelo minoritário, ou mesmo o modelo controlador, mantendo a gestão, ele não é mão na massa? O bom modelo de private equity é extremamente mão na massa. Hoje, mesmo sendo minoritário, porque ele já alinha, antes da entrada, a tese de criação de valor com os empresários e com a gestão da empresa, já combinam como é que vai ser, ajudam a profissionalizar, porque tem muita empresa familiar que é tocada pela família e precisa fazer essa sucessão, e dá processos para crescimento. Então, acho que esse modelo, e aqui no Brasil, ele ainda é mais forte do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você ganha dinheiro alavancando empresa. Vai alavancar a empresa aqui. Você só ganha dinheiro fazendo o ativo suar. Então, essa parte de criação de valor está no DNA do private equity brasileiro, e esse modelo ativo no conselho, com o comitê, criando processos, montando, olhando que tipo de conselheiro bom eu trago. Isso aqui é vital. Então, por isso que eu acho que é um capital fundamental para a gente. Sem dúvida, aqui no Brasil, para ganhar dinheiro para private equity, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que fazer ativo suar. E para fazer ativo suar é criação de valor
E é trabalho, é suar no conselho, fazendo. E não é o conselho, vou só nas reuniões, Aquele sei conselho lá, quase executivo, né? trimestrais. Não, eu tenho que alinhar muito antes, tenho que criar os comitês, cobrar, ficar falando uma vez por semana com todo mundo para saber como é que está indo. É trabalhoso, mas cria um valor incrível para as várias empresas, né? Estamos aqui diretamente do Fórum de Investimentos Sustentáveis, esse evento em parceria da Matos Filho com a ABVCAP. E nós estamos aqui discutindo justamente a inovação em investimentos, mas também como conduzir esse tema vinculado à pauta de sustentabilidade. E vou aproveitar aqui a participação da Cristina Penteado, que está aqui também conosco no evento, para justamente trazer um tema que eu sei que vocês acompanham de perto, que é o próprio desenvolvimento do mercado de investimentos no Brasil. E aqui o Brasil, o Private Equity no mundo começa nos anos 80, aqui no Brasil a gente começa a ter familiaridade com esse tema já nos anos 2000. E aí eu queria trazer justamente, Cristina, uma provocação de como a juventude do próprio mercado de Venture Capital e Private Equity aqui no Brasil permitem que nós, por um lado, construamos toda essa estrutura junto com um novo pensamento de uma economia mais sustentável e também os desafios de trazer, de ter que criar tanto a cultura do instrumento quanto do próprio objetivo do investimento sustentável. Olha, eu acho que quando você compara o Brasil, e a gente pode comparar com o mercado desenvolvido ou o mercado emergente, né, em termos de maturidade do mercado, sofisticação, sim, ele é mais jovem do que no mercado desenvolvido, mas ele é bastante maduro. Eu diria que o mercado brasileiro tem 25 anos de vida, formalmente a PPCAP inclusive foi fundada há 25 anos atrás, mas ele é um mercado extremamente sofisticado, né? Eu falo isso porque a gente tem um olhar, né, dentro de mercado emergente, com todas as classes de ativos presentes, com muito histórico, né, com volume grande de capital, de materialidade. Tendo dito isso, quando você pensar em termos de representatividade, o mercado brasileiro versus o mercado desenvolvido, ele tem um percentual de alocação do PIB muito inferior, mas isso tem a ver com a natureza do mercado emergente, tá? E quando você fala dessa agenda, esse mercado está maduro, ele tem os diferentes bolsos, ele tem a capacitação profissional, ele tem o histórico, tem as diferentes teses, então ele é um mercado muito plural. A agenda de sustentabilidade, ela não é nova, ela tem crescido. Então é uma agenda muito interessante porque ela não é uma agenda de divergência, é uma agenda eu vejo como uma agenda de catalisação desse mercado, né? De catalisar o mercado. Quando você pensa em investimento de longo prazo, que é a natureza do capital de risco, você tem que pensar na perenidade deste negócio. A perenidade do negócio no seu foco central do negócio, no core business, como também na perenidade do seu mercado consumidor, da sua força de trabalho, do contexto ambiental. Então, a sustentabilidade, ela não é uma agenda divergente, na verdade é uma agenda que complementa o capital de risco de longo prazo. Não existe pensar sustentabilidade ou retorno. Não existe investimento sem considerar o retorno, é isso? Não dá para pensar nisso, né? Acho que é um movimento de muito curto prazo. Quando a gente fala de sustentabilidade, aqui a gente está falando de coisas desde você pensar o que vai ser o ambiente climático, mas também de novas gerações, né? O paradigma mudou. A seleção da barra, o que é um negócio perene, o que é um produto aceitável, o que é um modelo de negócio aceitável. A sociedade evoluiu, os negócios evoluíram. Mas eu acho que o mais interessante quando se fala de sustentabilidade não é só uma mitigação de risco. Tem muita gente trata da sustentabilidade nessa vertente de mitigação de risco. Mas existe a vertente de potencialização de negócios, que foi muito falado aqui. Quando você começa a olhar para o seu negócio com outras dimensões, capital humano, recursos naturais, seu mercado consumidor, etc., você descobre outras maneiras a explorar outras oportunidades. Então, a sustentabilidade é um olhar que pode ser, e a gente falou aqui várias vezes sobre isso, de agregar valor ao seu negócio. Maravilha, muito obrigado.